para quem está ouvindo esse programa, talvez esteja reconhecendo um pouco a voz do Lorde A de outra coisa que não está conseguindo reconhecer exatamente de onde vem. Ele, Lorde A, fez a voz do oráculo do nosso jogo Surrealidade Expressões do Inconsciente. 1999. Conta um pouco dessa experiência aí. Deixa eu ver, será que eu consigo chamar o oráculo aqui um pouco? Sim, meu caro. Olha que genial, é genial. Você sabe que o pessoal ama, ó, antes de você falar, o pessoal ama o oráculo, assim, né? Quando ele foi redescoberto, deixa eu até te contar essa história aqui, antes de você contar a sua experiência fazendo a voz. Quando ele foi redescoberto agora, né, no ano passado, um canal gigante do YouTube descobriu o Surrealidade, fez uns vídeos especiais e tal, e aí uma molecada nova que nunca tinha visto o jogo na época, assim, redescobriu e ficou apaixonado tal, né? Agora, inclusive o jogo, para quem não sabe, está disponível gratuitamente para quem quiser baixar. E o rapaz do canal, que chama Gema Please, o rapaz que fez esses vídeos especiais, falou: me bota em contato com o Oráculo, que eu queria que ele fizesse uma voz aqui para o meu vídeo, para uma introdução, né, do vídeo sobre surrealidade, assim. E aí, assim, aí a gente acabou, a gente não tinha contato na época, então eu não consegui passar para ele, mas o Oráculo tem uma legião de fãs, só para você ter uma ideia, assim, só para você saber. Conta aí, conta dessa experiência, como é que foi? Bom, cara, primeiro que foi muito legal, e eu acho que eu fui a última pessoa do mundo a ver esse jogo pronto. Você viu agora só, né? Eu vi agora, esse 2 semanas atrás, quando você me achou e me convidou para essa entrevista. Pois é. Bom, eu adoro o surrealismo, adoro o tema. Eu penso que Salvador Dalí, Breton e muitos outros são figuras interessantíssimas. Tem muito a ver com o mistério do voo noturno, com sonhos lúcidos, com jornada astral, com todo esse universo do ocultismo, da magia, com as suas devidas, vamos dizer, seus devidos complexos, as suas devidas identidades sendo respeitadas, né? Penso que tem tudo a ver. Faz muito, muito tempo que a gente fez a gravação dessas vozes. A gente tinha uma amiga em comum, que era a Cíntia, que ela teimou que eu tinha que fazer a voz desse oráculo. E, cara, foi. Eu achei divertidíssimo dublar um, um cérebro com patinhas de aranha. Eu achei o máximo. Eu sempre quis fazer uma dublagem de desenho, eu sempre quis dublar um desenho animado. Sempre foi algo que eu quis fazer. Quando veio a moda dos podcasts lá em 2005, 2006, eu inventei a Vox Vampírica. Foi muito legal trabalhar com a voz, né? E quando eu estava lá, eu lembrava daquele dia da gravação e tudo mais, e eu acho que eu faria esse oráculo novamente, regravaria as falas dele, talvez até fizesse uma versão mais balizada, né, por todos esses anos aí trabalhando com voz, né? Eu fui um dos primeiros podcasters brasileiro, né, com a Vox Vampírica. Um dos, né? Já tinha outros um pouco antes, mas que permaneceram no jogo até os dias de hoje, né? A gente tá aí, né? E, cara, foi muito assim, só lembrança boa de uma tarde, de uma noite ali que a gente estava gravando. Acho que foi na sua casa que a gente gravou, inclusive. Foi na minha casa, pois é. A Cíntia, ela falou assim, ó, não tem outra pessoa para fazer o oráculo se não for o Lorde Aço. Então, é a pessoa perfeita para fazer o oráculo. E ficou, né? Eu adorei. É uma identidade própria, assim, né? Porque a gente queria mesmo uma voz. A sua voz é muito característica, né? Muito, muito forte, assim. E é um personagem que, assim, não tem tanta relação com a voz. E aí é isso que causava até estranheza também, né? Isso que era interessante. Por sua voz ser muito, muito marcante, muito forte, e um personagem com um outro estilo, né? Uhum. Não, foi assim, cara, foi divertidíssimo. Foi uma experiência curiosa, foi ver esse jogo, né? Quase duas, nossa, já passou 2 décadas, né, que a gente fez essa Mais de duas gravação, décadas, é. Pois é. mais de 2 décadas, e acaba sendo um dos registros mais antigos da minha voz, né? Em atividade também. Olha aí. Então, cara, assim, foi, a gente
não sei, para mim, pelo menos, trabalhar, viver com essa voz que eu tenho foi um negócio super difícil na infância, durante uma boa parte da adolescência. Eu preferia ficar quieto do que falar alguma coisa, né? Eu era Como até assim? Sua mais. voz é ótima. Mas você... Então, lembra aquelas coisas que eu falei que correm no coração e correm na cabeça, e quando você tem um brinquedo mais legal que as outras pessoas do playground, essas pessoas geralmente detonam isso? Então, assim, foi um negócio difícil. A Vox Vampírica, lá em 2006, né, 2005 para 2006, quando eu comecei a desenhar, comecei a fazer, foi o meu trabalho de me entender, me harmonizar com essa voz, né, me harmonizar com aquilo que eu queria, com as ideias que eu queria expressar, com aquilo que eu queria mostrar para o mundo, e até ali eu tinha uma dificuldade ainda muito grande com isso na minha cabeça. E foi assim, eu levei uns quase um ano assim até ouvir a voz gravada e não estranhar ela, entender que era algo meu, aquela voz e ela era daquele jeito, não era como eu idealizava, não era como eu pensava que poderia ser, né? E não era aquilo, principalmente aquela tonelada de coisas ruins que pessoas derrubavam, né, a respeito disso, que é sempre horrível, né? O pessoal chama de bullying isso hoje em dia, né? Pois é. Enfim, era um tema delicado. E assim, eu fiquei, trabalhei tudo aquilo, a Vox Vampírica vingou, continuou, estamos aí 550 edições de Vox Vampírica, né, durante 16 anos, é um número interessante. Mas aí para mim ficou, tá? Eu lembrava que eu tinha feito esse personagem, eu lembrava que tinha acontecido tudo aquilo, mas a gente ficou distante e eu nunca consegui ver aquilo, né? E o que acabou sendo bom para mim, porque hoje em dia, quando eu vi o que a gente fez naquele momento, eu ouvi minha voz já com alguém que trabalha com voz, né, há bastante tempo, e foi uma experiência boa. Tipo, nossa, então quer dizer que se tinha alguma coisa lá no fundo do meu ser, alguma sujeira que tivesse ficado lá, de tantas coisas ruins que eu tivesse passado, cara, minha voz era boa, minha voz era característica. Minha voz era muito parecida, talvez um pouco mais leve, um pouco menos hábil do que é agora, mas ela tá lá, tipo, putz, ela sempre esteve lá, ela sempre foi assim. E acabou sendo assim um fechamento de um longo processo para mim. Olha aí, que Um momento bacana. bom, devo reforçar que foi bom. E quando eu vi o personagem, eu adorei ele. Até pensei, putz, tem que falar com o Dimitri pra gente de repente inventar mais coisas com esse personagem, né? Iria Então, adorar olha, fazer o oráculo para vídeos do YouTube, para animações novamente. olha a ideia que você está tendo aí, rapaz. Isso daí é interessante, hein? A gente pode. Porque o que que acontece? Eu ia até te falar aqui, não sei se você está sabendo assim. A gente estava planejando, pensando em talvez ou um remake ou uma continuação do Surrealidade. Porque muita gente está pedindo, muita gente, né? E aí, obviamente, que eu ia te convidar também para esse projeto. Ainda está muito embrionário, a gente ainda está pensando, planejando, né? Mas essa outra ideia que você teve agora, de repente fazer outras mídias mesmo, além de jogo, ir para outras mídias, o Oráculo, né? Sei lá, para animação, para outras mídias, pode ser um caminho aí. Vamos conversar em off aí. Pode ser bem interessante. Pessoal, inclusive, o pessoal comenta aí. Vocês querem ver o Oráculo aí de volta ao mundo aí? Inclusive, uma coisa importante. O, a voz original a gente gravou em umas condições muito precárias, né? Hoje em dia é uma tecnologia completamente diferente né? Então, assim, seria uma coisa muito melhor hoje em dia, né? Assim, a precariedade foi absurda. Tudo para a gente conseguir produzir esse jogo na época foi tudo muito precário, né? Qual era o Windows que a gente usava naquela época ainda? Era o XP? Não? Acho que era antes, hein? Era antes do XP, Talvez nossa. 98, provavelmente 98. Windows 98. Então respeitem. A gente já fazia isso com o que a gente tinha com o Windows 98. Penso que a gente não vai fazer hoje. Era o que tinha. Não, mas e uma coisa interessante, tá? O É pessoal legal, muito conseguiu. legal aquele jogo. Eu ficava com muito medo até de lançar hoje em dia, de mostrar hoje em dia, né? Mas eu fiquei muito impressionado como o pessoal conseguiu entender a época que foi feito, entendeu? Então, assim, o pessoal. Eu não recebi um comentário. Olha, eu recebi milhares e milhares de comentários elogiando. Eu não recebi um comentário negativo.
entendeu? Isso foi impressionante, porque o pessoal conseguiu entender, né? Conseguiu entender o ano que foi feito, 99, comparar o que existia naquela época, né? E é só comentário de pessoa elogiando, pedindo continuação, pedindo um remaster, remake, enfim. Então, eu acho que é um produto que ficou muito assim caro para as pessoas. Assim, as pessoas gostaram muito, assim, ficou muito no coração. Quem jogou na época, porque ele foi distribuído, né, na época, foi distribuído, sei lá, saiu na revista do CD-ROM, foi mais de acho que 100 mil unidades, foi publicado na revista, né? Em Louco. 2002, se eu não me engano, 2002 foi publicado. Não ganhei um centavo, eu sempre comento isso, não ganhei um centavo com a revista CD-ROM, mas tá bom, eu queria distribuir, eu falei, me importa que as pessoas recebam isso, entendeu? E aí, o dinheiro vem depois, dinheiro não é isso não é por isso que eu fiz, né? Eu fiz o que eu queria que as pessoas tivessem acesso. Então foi muito legal. E muita gente da época. E muita gente agora revendo, né? Revendo e descobrindo também. Então foi muito bacana. Vamos fazer o oráculo. Vamos pensar alguma coisa para fazer esse oráculo, trazer ele de volta aí. Porque, inclusive, tem. Olha, depois eu vou te mandar em off. Eu não posso mostrar que é secreto ainda. A gente começou a fazer alguns esboços e tem umas novas versões aí do oráculo. Não posso mostrar oficialmente, mas vou te mandar em off depois. Me lembra que eu te mando depois. E o pessoal agora vai ficar desesperado. O pessoal vai ficar desesperado querendo saber, querendo ver. Logo, quando eu puder, eu mostro, pessoal. Quando eu puder, né, tá bem legal, tá bem interessante essa ideia. Vamos pensar nisso. Para terminar, Lorde, vou te pedir um favor. Faz um encerramento aí, manda uma mensagem, não necessariamente encerramento, uma mensagem com a voz do oráculo aí. Agora o pessoal vai ficar maluco agora, hein? Vamos lá. Meu caro, seja muito bem-vindo àquele universo onde seus sonhos, seus desejos, seus contragostos se diluem, se desfazem, se integram lá naquele distante ponto no horizonte onde você está se transformando em uma próxima coisa, meu caro. Muito bom. Sensacional.